Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores. Estamos iniciando um novo ano de 2024. Eu desejo a você, acompanhante do curso, um ano de muitas conquistas, de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de muitos estudos e aprendizados e principalmente um ano cheio da presença de Deus, do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. E assim como o ano está começando, nós também daremos início a um novo módulo. Falaremos um pouco agora sobre prompt de comando. Então nós vamos aprender todos os comandos, ou pelo menos a maioria dos comandos, do prompt de comandos do Windows, ou seja, do famoso CMD, beleza? Bom, para nossa primeira aula, eu trouxe aqui como abertura, na verdade, uma espécie de personalização. Então, nós vamos falar um pouco sobre como mudar a cor do prompt de comando. E aí nós vamos entender o porquê que é possível fazer essa mudança, tá? Então, o prompt de comando, como nós já sabemos, ele é uma caixinha preta no qual nós damos instruções, comandos, e geralmente nós conseguimos fazer tudo aquilo que nós fazemos com o mouse e também coisas a mais que muitas vezes o mouse não nos possibilita de fazer. Então, por isso o prompt de comando ele existe, né? E aí nós sabemos que originalmente ele é um fundo preto com as letras na cor branca, beleza? E aí nós vamos entender por que é legal de nós fazermos essas alterações, tá? Bom, então, o primeiro de tudo que nós devemos nos atentar é que existe um comando específico para nós utilizarmos juntamente ao comando cmd, e esse comando é o /t fg, e vai ser o comando pertinente responsável por ajudar ou por permitir que nós façamos as alterações de cores, tá bom? E aí o que é interessante ressaltar, neste comando mencionado, a letra F ela representa a cor do fundo e a letra G representa a cor do texto, a cor da fonte. Então nós vamos ver que é possível não apenas mudar a cor do fundo, mas também é possível mudar a cor da fonte e é possível fazer várias combinações dentre essas cores, tá bom? Bom, então, primeiro de tudo, para que nós possamos dar início, no teclado de vocês, vocês vão pressionar o Windows R, beleza? E aí vai abrir uma caixinha de execução. E aí vocês vão digitar a palavrinha, né, CMD. E aí quando vocês pressionarem Enter, vocês vão verificar que o prompt de comandos vai ser aberto. E ele vai ter ali a telinha original que é preta com as letras brancas, beleza? Agora, quando eu utilizo o comando mencionado, então o Windows R, eu utilizo juntamente ao comando cmd o nosso /t fg, eu estou dizendo aqui que eu quero fazer uma modificação. Só que, se eu pressionar Enter da maneira no qual está aqui novamente, ele também vai abrir o cmd, porém com as cores originais, tanto de fundo quanto de texto. Por quê? Porque eu não falei para ele que eu quero fazer alterações ou na cor do fundo ou na cor do texto. Então, o que nós vamos fazer? Olha só que bacana. Para as cores de fundo, nós temos 10 tonalidades diferentes e elas são representadas por números, então do 0 ao 9. E para a representatividade de cor de fonte, são as letras, que vão de A a F, totalizando 6 cores também. Então eu consigo fazer várias combinações entre essas 10 cores de fundo, juntamente a essas outras 6 cores de texto, tá? Como que nós fazemos? Então vamos lá, ó. Eu vou novamente pressionar o Windows R aqui, vou arrastar aqui para cima para ficar mais visível. E aí, ao invés da letra F e G, eu vou trocar para o que eu quero alterar. Lembrando que a letra F representa fundo, então seria um determinado número, e a letra G representa texto, então seria outra letra aqui no lugar. Então eu quero falar aqui que eu queria uma cor azul de fundo, por exemplo, e que a cor do texto fosse branca. Então letra F. Quando eu pressionar Enter,
ele vai abrir a prompt de comando aqui com a cor de fundo azul e com a cor de texto branco. Ou seja, eu alterei a cor de fundo e mantive a cor de texto original. Ah, Vila, mas eu não entendi. Por que eu devo fazer a alteração das cores do prompt de comando? Vamos lá. Se você trabalha na área de infraestrutura, na área de suporte, se você trabalha na área de redes, área de telefonia, muitas das vezes você vai sim ter de utilizar prompt de comandos para realizar execução de alguma tarefa, ou para monitoramento, ou para check-in, etc. Imagina que você precise, no mesmo dia ou na mesma hora, verificar os usuários, verificar a gestão de internet e verificar o acesso à rede, por exemplo. Então, se você abrisse 3 prompts de comando diferentes, seriam 3 telinhas pretas, também com letras brancas, e por serem telas iguais com as mesmas cores, tanto no fundo quanto no texto, talvez você teria ali uma dificuldade para se encontrar conforme você fosse usando e as horas fossem passando. Agora, quando você faz a alteração das cores, você consegue bem dizer que aquela determinada cor você vai determinar para um propósito, aquela outra para um outro. Ou seja, poderia falar aqui que o prompt de comando da tela azul eu utilizaria para gestão de rede, o prompt de comando com fundo vermelho eu utilizaria para verificação de usuários e o prompt de comando com fundo preto eu utilizaria para acesso à rede, acesso à internet, por exemplo. Então, através das cores eu consigo me encontrar e atuar de maneira mais rápida, né? Eu consigo ter uma percepção melhor do que eu parar e ter de ficar lendo linha a linha e verificar sobre o que é aquele comando dentro daquele prompt, por exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou manter esse aberto para que vocês vejam a diferença, tá? Eu vou manter ele pequeno aqui, e aí a gente consegue dar continuidade com demais. Então, novamente, eu vou abrir aqui o Windows R, e ao invés de eu colocar um F, que seria azul com fundo branco, eu vou falar que eu quero verde, então é 2, com a cor vermelho, talvez, letra C. Não ficou tão legível, né? Mas nós vimos que teve alteração. Então aqui as combinações você pode usar de uma maneira mais assertiva também. Isso também é bacana para quem muitas vezes tem dificuldade de enxergar ou muitas vezes a letra branca dentro da tela preta esforça a vista, deixa exaustivo. Então você consegue trocar também por essas variedades, né? Para você, de certa forma, descansar a vista, por exemplo. E aí, como eu mencionei, você consegue fazer aqui inúmeras combinações. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui... ó, o fundo cinza, que é número 8, e a letra roxa, que é a letra D. Não ficou tão legal, né? Não ficou tão visível, porque o cinza ele ficou um pouco escuro. Eu achei que seria um pouquinho mais claro aqui. Vamos tentar outro, ó. Vou fazer novamente, só que eu vou fazer o fundo roxo dessa vez, então número 5, e a letra F, que seria branca. Vamos ver se melhora. Olha só, aqui já ficou bem mais legal, bem mais bacana de se trabalhar. Então, esse é o propósito das mudanças das cores no prompt de comandos, tá? Então aqui, ó, eu tenho 4 prompts diferentes, cada uma com uma cor, e aqui eu poderia trabalhar de forma mais assertiva, falando aqui que cada prompt desse teria uma funcionalidade, e aí as cores eu me basearia de uma melhor forma do que se fosse todas as telas da mesma cor com a mesma cor de fonte, beleza? Então, como eu mencionei, né, nosso início de 2024, esse novo módulo tá cheio de conteúdo, é muita coisa para nós vermos dentro de prompt de comando, com inúmeras funcionalidades, inúmeros objetivos, inúmeros deveres, inúmeras responsabilidades também. E à medida em que as aulas forem acontecendo, nós vamos nos adentrando, vamos nos aprofundando ainda mais, até também para nós ganharmos uma certa aptidão, uma certa intimidade com o CMD, principalmente se você é uma pessoa que não tem muito conhecimento ou não costuma utilizá-lo, pelo menos para comandos básicos, tá bom? Esta aula vai ficando por aqui por enquanto, não vou prolongar muito para não estender e não ficar maçante. Espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando,
Mais uma vez, feliz 2024 a todos vocês. Vocês têm um ano cheio de graça, cheio de bênçãos. Me despeço por aqui, fiquem com Deus e até breve.